Flávio Bolsonaro é pego na mentira. O senador anabolizou o currículo com uma pós na UFRJ que nunca existiu. É a pós-graduação em mentirologia da família. E a desculpa? Culpa da equipe, da Wikipédia, menos dele. Bora falar sobre essa vergonha alheia. O Flávio Bolsonaro divulgou ontem à noite a formação acadêmica correta dele. Isso depois de perfis oficiais indicarem uma pós-graduação que ele nunca fez na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O candidato publicou imagens dos diplomas de ensino superior e especializações, e aí ele colocou, olha, para que não restem dúvidas sobre a minha formação acadêmica, conquistada à base de vários anos de muito estudo e dedicação, seguem os meus diplomas. O próprio Josias escreveu sobre o currículo do Flávio Bolsonaro, falando que o currículo anabolizado dá a Flávio uma pós-graduação em mentirologia. É curioso, né? Os políticos gostam de anabolizar currículos, né, ô Josias? O Flávio Bolsonaro não é o primeiro, né? Mas é muito interessante. Estamos falando de um candidato à presidência da República, né? E aí vem essa penúltima novidade que ele expôs no site da Alerj e no portal do Senado, e também num perfil que ele mantinha no LinkedIn, um currículo com anabolizante. E aí está lá, claramente. Isso aconteceu, estava no site da Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio, no portal do Senado e nesse perfil de LinkedIn, uma pós-graduação que o Flávio Bolsonaro nunca fez. Ciência política é algo que ele jamais cursou. E ele foi apanhado no contrapé, saiu uma reportagem no portal, no G1, aí o Flávio manda a assessoria da campanha dele dizer que eventuais registros diferentes do que da sua realidade acadêmica são erros, equívocos. E aí ele culpa, embora esses dados sejam de responsabilidade do parlamentar, a própria Alerj diz, olha, a gente levou ao ar os dados que recebemos do gabinete do parlamentar, mas ele culpa a Wikipédia. Pode ter tirado da Wikipédia. Agora, a Wikipédia também é abastecida. Aquilo não nasce de geração espontânea. Então, o Flávio Bolsonaro se tornou um caso raro, não é único, mas é um caso raro de político que não lê o próprio currículo, Fabio. Então, não é possível tolerar algo assim de um candidato à presidência, porque estava lá, a biografia dele foi exposta no site da Alerj, e ele foi deputado estadual faz tempo já. E aí diz lá que ele fez essa pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A universidade nega, não há vestígio da passagem do Flávio Bolsonaro pelos bancos da universidade. Se a inverdade tivesse sido descoberta na hora, lá atrás, seria uma mentira deslavada, fornecida pelo gabinete do parlamentar, porque a Alerj diz que não divulga coisa da sua cabeça. E no portal do Senado, essa mentira virou quase um lapso de memória, porque ali aparece a especialização em ciência política, mas não é citado o nome da universidade. Mais um pouco, essa mentira ia virar parte da formação acadêmica do Flávio Bolsonaro. E aí o jornalismo, sempre o jornalismo, entrou ali em cena, e isso virou erros, um erro, um equívoco. E aí o Flávio Bolsonaro divulga esses diplomas todos. É formado em Direito, Universidade Cândido Mendes. Tem pós-graduação em Políticas Públicas, Instituto Universitário de Pesquisa do Rio. E tem um MBA de empreendedorismo na FGV. Com essa formação, ele poderia ter dispensado a especialização em mentirologia. Não precisava criar um curso novo, mas parece ter uma predileção pela encrenca. Né? Então, não é razoável, Fabíola, que uma pessoa que se candidata à presidência da República recorra a esse tipo de expediente. Engordar fantasiosamente um currículo, como disse, não é o primeiro, né? Tivemos vários casos aí, ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, tivemos ministro da Educação nomeado pelo Bolsonaro e rapidamente afastado, porque tinha também um currículo anabolizado, aquele Carlos Alberto Decotelli. Então, não é o primeiro, mas chama a atenção, né, que um candidato à presidência da República faça esse tipo de coisa, Fabiola. Quero ouvir também o Sakamoto a respeito disso, né? Esse erro, né, que eles falam, foi um erro, a gente já pediu para consertar e tudo mais, ele é frequente, né? Não, erro é quando você coloca açúcar no churrasco ao invés de sal.
Acontece, né? Você vai lá, joga o sal, isso foi um erro. Aí tem que refazer a carne, aí dá errado, ou transforma num melaço de uma vez, mas isso é um erro. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é a esperteza que, neste caso, foi grande demais e se lascou. O currículo de candidato, gente, ele não é simplesmente uma lista de diplomas, a lista de empregos que o candidato participou. É um reflexo do seu caráter, é um reflexo da sua história, é um reflexo da sua preparação, ainda mais num cargo como a presidência da República, né? Que demanda uma exatidão de dados na oferta, na busca pelo voto. Falsificar o próprio currículo é falsificar a própria base que você está tentando convencer os eleitores para votarem em você e na qual a liderança é construída. Ah, japonês, mas nunca ninguém mentiu num currículo? Olha, mentir num currículo, gente, é considerado falta grave. Todo mundo sabe aqui que mentir no currículo e ser pego é caso de você não conseguir a vaga ou às vezes tendo conseguido de ser demitido com justa causa. Agora, quando se trata de um caso como uma presidência da República, alguém está disputando a presidência, os potenciais efeitos são somatizados. O cargo demanda alto nível de responsabilidade, né? Eu até tinha feito uma enumeração daqui, que é o seguinte, ó, a eleição fundamentalmente é um voto de confiança, né? Se um candidato é capaz de mentir sobre fatos verificáveis sobre o seu passado, onde estudou, onde trabalhou, como é que ele vai querer que os eleitores confiem nas promessas que ele faz? Ou as promessas são, colocaram aí, porque ele tentou terceirizar para a equipe. O projeto de governo também foi terceirizado? Não fui eu que coloquei, foi minha equipe que fez. Não, ele é responsável por tudo que é colocado no nome dele, né? Segundo, a presidência demanda você tomar decisões éticas difíceis diariamente. Como é que uma pessoa que mente no currículo toma uma decisão ética que é vista como tal pela população? Terceiro, currículo serve para demonstrar que alguém tem experiência, tem conhecimento necessário, competência técnica, intelectual, administrativa. Como é que você vai ter isso aí? Agora, perceba que nesse item, o erro não foi para uma instituição de ensino menos conceituada. Não, ele errou para cima. Quando a pessoa vai mentir no currículo, ela erra pra cima, ela bota o FRJ, que é a principal instituição de ensino do Rio de Janeiro, sabe? É a mais antiga universidade do Brasil, a Universidade do Brasil, né? Então o que acontece? Quando você coloca isso, você joga pra cima. Lembra, sabe o que? Aquele pessoal que bota Harvard no currículo, tem um curso em Harvard, nunca estudou em Harvard, mas taca lá o Harvard, porque Harvard é bonito, todo mundo quer Harvard no currículo. Por final, presidente com segredos, com mentiras, não pega bem, ainda mais porque se acontece esse tipo de coisa, o que vai acontecer em outros? Que outros tipos de segredo que o senador guarda? Que segredos rachadinhos o senador guarda? Que esqueletos chocolatosos ele tem no armário, mal resolvidos? E isso precisa tá posto. Quando líderes mentem, e aí eu sou contra, porque essa mentira, concordo com o Josias, já veio de gente da esquerda ou da direita, e a gente bateu aqui. E você não bateu, dá um Google, vai procurar. A gente bateu sim aqui no All News toda vez que acontecer na esquerda e na direita, alguém mentindo no currículo. Isso é grave. E isso precisa deixar claro, não é uma falha menor. Aí, para terminar, o senador chega, coloca, olha, o meu currículo... Senador, ninguém tá falando do teu currículo, tá falando da mentira no teu currículo. Que é uma mentira deslavada. É menor. É menor para quem acostumou a normalizar a mentira como instrumento do dia a dia. E é por isso que a gente está nessa situação que estamos hoje. Gente, essa história do currículo do Flávio Bolsonaro seria até engraçada se não estivéssemos falando de alguém que pretende ocupar a presidência da República. Porque, veja só, apareceu em páginas ligadas ao Senado e à Assembleia Legislativa do Rio a informação de que Flávio teria uma pós-graduação em ciência política pela UFRJ. Só que a UFRJ foi consultada e informou que não encontrou registro dessa passagem dele pela universidade. E aí começa aquele conhecido festival de explicações. A campanha diz que foi erro, equívoco, que talvez a informação tenha vindo da Wikipédia. Só que a Alerj informou que os dados publicados sobre os deputados são encaminhados pelos próprios parlamentares. Então, vamos combinar uma coisa? Erro é digitar uma data errada, trocar uma letra, esquecer uma informação. Agora, aparecer uma pós-graduação inteira numa universidade onde você não estudou é um erro um pouquinho mais sofisticado, não acham? E tem um detalhe curioso: o erro não diminuiu o currículo, engordou. Não apareceu dizendo que ele tinha estudado menos. Apareceu justamente acrescentando uma formação na UFRJ. Que coincidência generosa! Depois da repercussão, Flávio divulgou seus diplomas e mostrou que é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes.
Possui especialização em políticas públicas pelo UPERJ e formação em empreendedorismo pela FGV. Essas formações já constavam, inclusive, em perfil publicado pelo próprio Senado em 2019. E aí está justamente a questão. Se existe currículo verdadeiro para apresentar, por que apareceu uma formação que não existia? Esse é o ponto. Josias de Souza chamou isso, ironicamente, de currículo anabolizado. Leonardo Sakamoto foi ainda ao ponto que considero mais importante. Quando alguém disputa a presidência, currículo também envolve credibilidade. Porque eleição é, no fim das contas, um voto de confiança. Se aparece uma informação falsa sobre uma coisa tão fácil de verificar quanto onde a pessoa estudou, o eleitor tem todo o direito de perguntar: quem colocou essa informação ali? Por que ninguém corrigiu antes? E por que só virou equívoco depois que o jornalismo descobriu? É aí que entra a importância da imprensa. Porque se ninguém tivesse ido atrás da universidade, provavelmente aquela informação continuaria circulando como verdadeira. E aqui não precisa passar pano nem para a direita nem para a esquerda. Político que apresenta currículo errado tem que explicar. Mas existe uma ironia especial quando isso acontece justamente num campo político que passou anos acusando universidades, professores, jornalistas e adversários de espalharem mentira. Aí, quando a informação falsa aparece no próprio currículo, de repente, foi a equipe, foi a Wikipédia, foi um equívoco. Curioso, né? Talvez antes de querer administrar um país inteiro, seja bom começar administrando uma coisa bem mais simples: o próprio currículo.